Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, lhe imploro, não se esqueça disso. Estamos aqui, pessoal, hoje no nosso maravilhoso programa. Esse programa aqui é uma satisfação estar fazendo e levando informação até vocês. O nosso maravilhoso X da atualidade. Gente, esse programa é sensacional e mais uma vez estamos aqui, né, levando para vocês uma grande novidade, o que pode vir a ser um temaço na sua prova. Gente, estamos aqui para falarmos sobre o novo presidente de Cuba e a nova Constituição de Cuba. Realmente, o ano de 2018 é um ano que vai revolucionar, né, como eles tanto gostam em Cuba, o país. A ideia básica é, pessoal, a família Castro está ficando envelhecida em sua liderança, né? Enfraquecida dentro da sua popularidade e eles precisam se manter no poder e, ao mesmo tempo, Cuba vive uma nova lógica, né, galera? Deixa de ser um país socialista, deixa de ser uma nação vista como comunista e passa a ser mais um país dentro da lógica do socialismo de mercado. Uma política que existia na China, hoje, né, fala-se de outros países, como a própria Cuba e como o Vietnã, galera. Então hoje você não pode mais dizer que Cuba é um país socialista, e sim um país com o socialismo de mercado. Lembra-se, gente, que assim como a China, Cuba hoje vem se abrindo para o recebimento de investimentos externos, obviamente, né, tendo uma busca muito expressiva para se inserir na lógica mundial, né, da globalização, buscando esse comércio muito mais intenso, se abrindo para o mercado externo, mas ao mesmo tempo apresenta algumas características do modelo antigo, né, galera? A gente vai ver aqui o Partido Comunista de Cuba, né, o PCC, ele se mantém como o único partido em Cuba. Então a gente tem algumas características, né, como o grande investimento em áreas sociais sendo mantido. Então é um país que vive aí essa faceta, né, do socialismo de mercado. Gente, hoje a gente vai falar aqui sobre a eleição, a história, né, do Miguel Díaz-Canel, ou Díaz-Canel aí, que é já o novo presidente, né, em curso de Cuba. Então já não é mais o Raul Castro, né? Você lembra que no processo revolucionário de Cuba, na década de 50, quem assume o poder é o Raul Castro. O Raul Castro, ele vem a falecer. Quem assume é o seu primo Raul Castro. Enfim, e aí você tem, né, basicamente, pessoal, 6 décadas da família Castro no poder. Fidel Castro, Raul Castro e agora você vai ter o Díaz-Canel com o seu vice-presidente Salvador Valdez. Gente, o que aconteceu, né? Você precisa entender, né, primeiramente, a linha sucessória de Cuba estava muito clara quando Fidel Castro assume o poder, ou seja, o dia que Fidel Castro fosse impossibilitado por questão de saúde, como foi o caso, você iria ter o seu primo assumindo o poder, Raul Castro, mas enfim, até então estava ali uma grande embolação caso Raul Castro fosse impossibilitado de assumir o poder. O que aconteceu? A gente vai ver aqui, né, uma linha rapidamente, uma linha aqui do tempo que mostra rapidamente a ascensão de Díaz-Canel, né, o que aconteceu, o histórico dele dentro de Cuba. Em 1990, galera, ele era o segundo secretário da União dos Jovens Comunistas. Então a gente nota aqui que ele teve aí, né, historicamente, ele vinha tendo uma forte participação dentro da lógica dos jovens comunistas, ou seja, participando de reuniões sistemáticas, acompanhando a base estudantil. O Díaz, que é formado em engenharia, então ele estava ali, né, formando, e isso é importante você pensar, formando os jovens
dentro dos ideais estabelecidos por Cuba. Em 1994, ele passa a ser o primeiro secretário do partido na província de Vila Clara, uma província importante, né, dentro da lógica organizacional de Cuba. Em 2003, ele passa a ser o primeiro secretário do partido na província de Holguín. Então, ele, na verdade, né, vem aí reforçando e consolidando uma lógica de gestão junto, né, do governo, tanto do Fidel Castro e do Raul Castro. Em 2009, ele passa a ser o ministro da Educação Superior, né, um cargo que você nota mais uma vez conectado à parte de educação de Cuba. Em 2013, ele passa a ser o vice-presidente de Cuba, né, galera? A gente lembra aqui do fato que vai levar o Fidel Castro à morte. Fidel Castro, né, na verdade, sai da história de Cuba. Raul Castro assume o poder e aí você vai ter aqui o Díaz como vice-presidente de Cuba. Bem, o que é importante você pensar, pessoal? Tem se falado muito sobre o Díaz ser o homem, né? Um cara que tem uma postura bastante popular, que de vez em quando é visto em bares bebendo com a população. Então ele é tido como um ser humano próximo à população, tem um magnetismo muito forte junto à população de Cuba, e a partir daí Raul Castro iria, né, dar a sua força para que ele fosse eleito, e é isso que e é isso que aconteceu. O Díaz, ele passa a ser presidente no dia 19 de abril de 2018, um dia bastante, né, fatídico, uma data muito importante na história de Cuba. Você lembra que no dia 19 de abril de 1961 é tido, né, por Cuba como a primeira grande derrota estadunidense nas Américas. É o dia em que os Estados Unidos vai fomentar ali um grande ataque na Baía dos Porcos, né? Na verdade, cubanos que tentam atacar para retirar, né, do poder o Fidel Castro, que perde 163 homens, fere 800 homens, mas mantém, né, Cuba sobre o seu poder. Então, essa data para o povo cubano é uma data muito importante e eles vão fazer essa abertura, né, dentro da lógica de ter um novo presidente que não é mais da família Castro, exatamente no dia 19 de abril, porém de 2018. Eu pus aqui, galera, só uma lógicazinha, né, a nível de organização de Cuba, que é para você ter uma ideia mais abrangente. O líder do Partido Comunista de Cuba, aqui, ó, o PCC, é ainda o Raul Castro. Ele não deixa, né, de estar ligado à governança de Cuba. Ele, na verdade, perde essa posição dentro do poder executivo. Um executivo que como alguns, né, jornais e a grande oposição vem dizendo, é que o Díaz, ele está como presidente, mas ele não vai governar, né? Ele estaria ali numa posição de marionete de Raul Castro. Já alguns, principalmente a população de Cuba, vai dizer que não, que ele, na verdade, vai ter uma representatividade e, ao mesmo tempo, ele vai ter uma autonomia de governo. A nível militar, pessoal, quem hoje tem grande força dentro de Cuba é o Alejandro Castro Espín, né? Que é o filho do Raul Castro. Então a gente pode até pensar que a nível político o Díaz ele pode ter até alguma expressividade, mas a nível militar a família Castro ainda tem esse domínio. A nível econômico, pessoal, hoje quem está, né, dentro da lógica econômica de Cuba é o grupo que eles chamam de GAESA, que representa, na verdade, GAI SA, ou seja, é o grupo de administração empresarial
grupo de administração empresarial, sociedade anônima, tá? Que é comandado pelo FAR, que é Forças Armadas Revolucionárias. Na verdade, o exército de Cuba, ele tem uma forte posição no ramo econômico de Cuba. Isso é, na verdade, né, um dos fatores de forte crítica do governo do Trump. O Trump, na verdade, né, o Donald Trump, ele vai realizar forte crítica que dentro de Cuba as Forças Armadas Revolucionárias são detentoras do poder em vários ramos do comércio, de serviço e principalmente do turismo, tá? E eu pus aqui, né, como líder do CNSEX, que é o Conselho Nacional de Educação Sexual, a Marielle Castro, que é filha do Raul Castro. A gente vai mostrar a grande importância dela. Então, em Cuba, galera, funciona mais ou menos desse jeito, e agora com a presidência de Miguel Dias-Canel e o seu vice, Salvador Valdez. Gente, agora que você, né, já conheceu o presidente atual de Cuba, já pode ser seu amiguinho que não é mais a família Castro, você precisa entender a nova proposta de Constituição de Cuba. Obviamente, pessoal, a Constituição de Cuba ela não vai ser mudada, né, em grandes aspectos, ou seja, quem continua mandando no país é o PCC, o Partido Comunista de Cuba, sobre, você acabou de ver aqui, né, sobre fiscalização, sobre olhares muito próximos da família Castro. Quais são as mudanças, então, muito importantes que estão aparecendo? Em primeiro lugar, pessoal, vai ser permitido a propriedade privada em larga escala. Você já nota aí, né, grande investimento externo de várias empresas, principalmente no ramo turístico, né, em Cuba. E aí você vai ter a propriedade privada acontecendo e a Constituição aprovando, permitindo isso aí. O adeus à sociedade comunista, galera. O termo comunista não vai mais existir. Então, em todas as partes da antiga Constituição, né, que estava escrito sociedade comunista, agora sai o termo comunista e fica apenas sociedade cubana, tá? Então eles querem aí tirar esse termo comunista. A gente sabe que é, na verdade, uma palavra, né, que retém, né, na verdade, os olhares desconfiados de uma certa parcela da população. E mesmo que você fale inúmeras vezes, ó, gente, Cuba está se abrindo, não é mais comunista, etc, etc, vai ter pessoas que vão dizer que não, que ainda não é bem assim. Assim, né, como se teve uma forte desconfiança da China, né, em todo esse período de abertura que o país realizou. Então, Cuba está aí tentando se precaver, né, e saindo na frente, retirando essa palavrinha. Você vai ter, né, presidente e premier, né? Então você já tem esse cargo. Só para você entender como é que vai funcionar basicamente. Os deputados, eles vão se candidatar, eles vão ser eleitos pela população, tá? E dentro desses deputados você vai ter uma eleição indireta para presidente. Quem pode participar dessa eleição? Quem tem mais de 35 anos e menos de 60 anos. Como é que funciona, então? Quem faz, né, de 35 a 60 anos vai se nomear como candidato, né, e vai ser votado pelos deputados eleitos pela população. É muito importante, né, a gente pensar que essa nova Constituição de Cuba vai permitir que o presidente fique 5 anos, podendo ser reeleito por mais 5 anos, tá? Agora, após, se alguém ficar, né, no caso 10 anos, não irá mais poder ser reeleito, né? Não vai ter esse terceiro mandato. E a partir daí, né, faz-se uma nova eleição indireta para eleger um novo presidente. Vai ser basicamente assim. E a ideia, né, a gente até falou aqui, né, galera, sobre
a Marielle Castro, ela vai estar diretamente, né, auxiliando a população e participando da Constituição, porque Cuba vai fazer isso, é algo revolucionário, né, pessoal? O matrimônio igualitário. O que isso quer dizer? Você vai ter o casamento de pessoas do mesmo sexo. A gente lembra, galera, que assim que teve a revolução em Cuba, né, os homossexuais, eles foram perseguidos, né, fortemente perseguidos, e não se tinha uma liberdade tão grande assim, né? Na verdade, o que se tinha era uma forte opressão, até mesmo assassinatos são aí, né, vistos ao longo da história de Cuba para quem fosse homossexual. A partir de agora, você nota que o matrimônio vai existir entre pessoas do mesmo sexo e a partir daí você tem basicamente as principais mudanças da Constituição, né, que está aberta aí, né, para o povo ao longo do ano de 2018 em Cuba. Então é isso aí. Cuba agora tem um novo presidente e vai ter uma nova Constituição até o dia 15 de novembro de 2018. Show de bola, pessoal? Espero ter ajudado. Estamos aqui sempre, né, para levar informação e poder ajudar cada vez mais você. Show de bola? Nunca se esqueça, só é lembrado quem é visto. Beijo!